Olá, sejam todos bem-vindos ao Cápsula Cast Empreendedores, uma oportunidade para você aprender sentado aí na sua poltrona. Por isso eu te digo, pegue aí o lápis, pegue a caneta ou pegue o seu notebook ou o seu celular para fazer o seu poderoso bloco de anotações. Porque hoje a gente vai falar de algo que tem dominado o mercado e que tem feito pessoas que antes não escalonavam nos seus negócios, mas hoje podem escalonar, podem vender para o Brasil, para o mundo, a partir de estratégias. Recebemos aqui o Leonardo Molina, ele é especialista em funil de vendas, idealizador e também CEO da Fluxo Assessoria, está há 6 anos no mercado, já ajudou mais de 120 empresas na parte de assessoria e impactou mais de 2.000 negócios com treinamentos, cursos e metodologias próprias. A história dele é de reinvenção. Sabe por quê? Porque saiu da engenharia ambiental ao marketing e vendas. Ele vai revelar como transformou uma crise em crescimento real. Se eu pudesse dizer qual o propósito desse episódio, eu diria que é como qualquer negócio pode vender mais pela internet, com estratégia, com processos, e um mindset que não pode ser fixo. Então, sejam bem-vindos ao Cápsula Cast. Seja bem-vindo, Leonardo, que bom recebê-lo aqui. Valeu, Marçal. Cara, primeiramente, obrigado pela oportunidade, é uma honra ter recebido o teu convite. Eu falei, cara, tenho que ir lá de prontidão, não é sempre que surge essa oportunidade. E vai ser uma honra aí poder contar um pouquinho da minha história, trazer um pouquinho de estratégia aí para os ouvintes, para os espectadores aí do podcast. Tem bastante coisa legal que talvez alguma dica pode salvar e mudar o rumo de um negócio. Vamos lá. Acho que esse é o nosso papel aqui, né? Nem sempre as respostas são prontas e nem sempre elas estão adequadas àquele tipo de negócio, mas dependendo do tipo de negócio, você pode fazer adaptação. Eu sempre gosto de perguntar como que você se identificaria atualmente. Como é que você se apresentaria se fosse duas opções? A partir de um personagem, que personagem você mais se parece, pelas características profissionais, pelo jeito de conduzir a sua vida, ou se você dissesse assim, não, eu prefiro me apresentar como se fosse uma criança de 12 anos me vendo, eu diria isso para ela. Qual das áreas ou qual dos caminhos você quer perseguir aí para se apresentar? Interessante, viu? Eu nunca tinha pensado dessa forma. Posso falar um pouquinho de cada? Pode, claro. Eu acho que um personagem, você falando agora, me fez pensar, talvez eu seja um pouco um Sherlock Holmes. Eu sou um investigador e uma pessoa curiosa que sempre gostou de aprender, de observar e de decifrar como as coisas funcionam. Então, eu nunca tinha pensado nisso, você falou agora, me veio o Sherlock Holmes na cabeça. E para uma criança de 12 anos, uma criança de 10, 12 anos, ou até menos, eu diria que eu sou um professor. Sou um professor que ajuda empresários a crescer e aprender coisas novas. Muito bom. Então, só para você ter uma ideia, é por aí que a gente vai, mas antes que eu chame a vinheta, Leonardo, por que as pessoas devem ficar aqui no podcast e se conectarem com aquilo que vai ser dito, já que quem está do outro lado quer ter algum tipo de insight até o final do episódio? Por que as pessoas devem permanecer nos assistindo hoje? Olha, eu pensei em trazer algumas informações que hoje eu vejo a maior parte dos empreendedores, principalmente o círculo dos clientes, dos amigos que nós convivemos, nossos alunos, mentorados também, trazer algumas dicas práticas que você pode aplicar talvez hoje no teu negócio. Talvez eu não consiga trazer um mapa completo aqui, mas alguma pequena dica. Sabe aquela sementinha que se você planta ela pode dar um fruto? É isso que eu quero trazer hoje. Muito bom. Então, você já sabe, está no ar o Cápsula Cast. Para valer, vamos lá? Qual é a sua missão e propósito hoje com o seu negócio e como você descobriu isso? Marcelo, acho que a minha missão eu descobri muito recentemente e, na verdade, até tem a ver com a minha jornada espiritual. Eu descobri que a minha missão é trazer libertação para os empreendedores. E como, né? O que significa essa libertação? Para mim é muito triste quando eu vejo uma empresa falindo porque não está conseguindo vender, um empreendedor que
ele tem um propósito de levar algo para as pessoas e não está conseguindo levar isso simplesmente porque não está conseguindo atrair clientes. Então, minha missão hoje tem muito a ver com isso. Trazer essa libertação para esses empreendedores através de estratégia, de técnicas e do conhecimento que eu venho acumulando nos últimos anos. E você começa esse projeto quando a sua empresa na engenharia ambiental faliu, né, na pandemia. E aí você certamente teve um estalo que te moveu para a tecnologia e para o marketing. Sim. Como é que isso se deu? Foi pela fé? Foi pela estratégia que você sabia que estava com ela na mesa, mas nunca tinha explorado? Como é que foi? Olha, eu tive uma empresa na área de engenharia ambiental, junto com a minha esposa, na época era minha noiva ainda. Após formado, vim construindo a empresa, mas um ano depois ali iniciou a pandemia. E assim como muitos negócios, nós tivemos sérios problemas, tivemos dívidas, estávamos com bastante funcionário contratados. E aí ficamos num caminho, né, numa rua sem saída, vamos dizer assim. Aonde que veio o marketing, o digital na minha vida? Eu acho que primeiramente veio pelo meu hobby. Eu sempre gostei muito de aprender coisas novas. E eu já vim observando que o mercado digital ele era uma porta para crescer um negócio, para você superar literalmente a crise. Então a primeira coisa que eu tentei buscar foi aplicar o marketing na minha empresa que eu estava tendo problema, né? Aplicar o marketing ali na nossa realidade. Acontece que nos últimos anos, antes mesmo de ter a empresa de engenharia, eu já vinha fazendo algumas coisas, já tinha canal no YouTube, eu já criava conteúdo, eu já sabia criar projetos de vídeo para alguns tipos de empresa. E eu fazia isso como hobby. Por que como hobby? Porque eu tive um pai que, querendo ou não, colocou na minha cabeça que eu tinha que ter uma profissão. Isso daí não era profissão. Você vai trabalhar com vídeo, vai trabalhar com foto, isso daí não dá futuro, né? E isso acabou que isso ficou enraizado na minha cabeça, então eu sempre pensei que isso seria um hobby meu. Na pandemia, de uma hora para outra, enquanto uma empresa estava fechando as portas, eu tinha uma fila de pessoas pedindo projetos da área audiovisual, que era essa área que eu tinha já uma certa conexão, um certo networking. Então eu falo que até que foi aí que o networking entrou na minha vida. Então, primeiramente, foi percebendo que as empresas precisavam, que era um caminho para resolver um problema da crise, que naquele momento foi a pandemia, que afetou todo mundo, querendo ou não. Ou seja, você tinha uma demanda reprimida, as pessoas queriam, né, algo relacionado ao audiovisual, até porque acho que a única forma de chegar em alguém naquele momento era pelas redes sociais. Perfeito. E aí você tinha uma estratégia que você usava eventualmente para você, e aí você escalonou isso, foi mais ou menos assim? Isso. E nesse momento eu fiz basicamente uma transição. Eu deixei a empresa de engenharia ambiental com a minha esposa, né? Falei, ó, toca aí, porque eu tenho um outro negócio começando aqui. Eu consigo ajudar muito mais pessoas, muito mais empresas, fazendo algo que eu já tenho conhecimento. Então eu comecei com o audiovisual, que foi a primeira demanda que através do network as pessoas já me conheciam, né? Só que logo depois eu percebi que tinha muito mais coisa que dava para ser feita. Estruturação das redes sociais, a criação do tráfego pago. Aí eu tornei o tráfego pago a nossa maior especialidade ali em 2020. Que foi onde a minha empresa de fato nasceu, a Fluxo. Então aí eu percebi que através do tráfego pago eu conseguia fazer aquelas empresas que não estavam mais tendo contato com os clientes, trazer os clientes pelo digital até seus produtos, suas soluções. Então foi basicamente olhar para a realidade e adaptar com os recursos que eu tinha. Essa paixão por essa área que você hoje atua, né? Você acha que teve muito da necessidade do momento, ou isso já ardia aí no seu peito dizendo, poxa vida, eu posso ir para essa área, eu gosto mais dessa área, porque você teve lá a repreensão lá atrás, dizer, isso não é profissão e tal, né? Tudo bem que você talvez hoje não está tão envolvido em produzir os seus próprios vídeos, mas você está envolvido em projetos, pessoas que produzem, você impulsiona, enfim. Sim, eu acho que essa é a área que eu mais gosto de falar. Porque desde criança eu sou aquele moleque criativo, fuçado, que gostava de mexer com tudo que é tecnológico. Eu lembro ainda que, quando moleque, meus primos, todo mundo queria ter um celular. Queria ter um Motorola V3, né? O meu sonho era ter uma câmera. Eu não queria ter um celular. Minha mãe vai lembrar disso se ela estiver assistindo. Então eu queria ter uma câmera, eu queria fazer foto, eu queria fazer vídeo, eu queria criar coisas. Isso, querendo ou não, estava na minha essência. Só que foi reprimido por um lado e eu só aceitei que isso só seria executado como um hobby na minha vida. Então a pandemia para mim, na verdade, ela foi uma oportunidade.
falir a primeira empresa, ficar sem trabalho, ficar com as mãos atadas naquele momento, foi uma oportunidade para eu me redescobrir. Eu já era formado, já estava quase para me casar, meu pai já não podia dizer o que eu poderia fazer ou não, né? Era quase dono do seu nariz, né? Então, e eu ganhava dinheiro com isso. Então, o negócio começou ali. Foi aí que eu percebi que, eu falo para todo mundo assim, eu estudei 5 anos de engenharia, e foi ótimo ter feito uma universidade federal, para descobrir que o que eu devo fazer é uma coisa que eu gosto desde criança. Uhum. De certa maneira, a engenharia ajuda também por conta acredito que, até na questão de ser numérico, ser estratégico, acho que isso ajuda Totalmente. muito, né? Eu não desqualifico nem um pouco. Eu só cheguei aqui justamente por ter passado por uma universidade com um grande potencial, com grandes professores e com pessoas que também abriram as portas para mim. Então, eu não teria chegado aqui sem ter passado por lá. Mas não foi o caminho final. Foi só uma etapa, né, na minha jornada. Foi o meio, né? Não foi lá o final de tudo, né? E se você pudesse resumir, para a gente fechar esse primeiro bloco, a sua tese de carreira em uma frase, você teria uma frase para resumir a sua tese de carreira atual? Nunca pensei nisso, Marçal. Sou um cara muito tão prático que às vezes eu não penso nessas coisas. Mas uma frase que resumiria, né? Eu acho que sobre empreendedorismo. O empreendedorismo ele está na essência de todo ser humano. É encontrar aquilo que você já tem paixão e aquilo que você sabe que você não vai se cansar de ajudar outras pessoas. Legal. Então, empreender, ajudar outras pessoas, certamente estariam na sua tese. Totalmente. É isso. Totalmente. Ok. Vamos então abrir o segundo bloco. Leonardo, a gente vai falar um pouquinho da crise da sua reinvenção, né? Porque foi uma trajetória certamente de aprendizados. Você teve que estruturar uma transição, você tinha um negócio físico, até talvez atendendo serviços públicos, né, com uma certa garantia, né, de receita. Aí você vai para um digital consultivo e que, por mais que você diga que vai dar um resultado, não é um produto tangível no primeiro momento. Você fala assim, ó, tem esse computador aqui, vou te vender, quer esse computador? Tem esse copo com água, vou te vender, e tá aqui, é tangível. E você passou a vender alguma coisa que no primeiro momento não é tangível. Como é que foi essa transição e essa defesa? Tá, eu acho que pra mim foi muito fácil, tá? Mas eu sei que não é algo fácil de se compreender. Eu percebo isso nos nossos próprios clientes e mentorados. É uma trajetória de quebra de paradigma para a pessoa compreender um novo mercado, né? Mas para mim foi simples, porque eu já consumia desse mercado muito. Eu já fazia treinamentos, já aprendia, eu já consumia cursos, treinamentos, YouTube, publicidade. Então, para mim foi uma trajetória muito natural. Mas eu posso dizer que para quem talvez nunca teve contato com esse mercado, entender que, na verdade, a gente não vende um produto, a gente vende a resolução de um problema. Então, assim como esse copo, ele tem um objetivo e qual problema ele resolve? Você conseguir translocar líquidos, né, de um lado para o outro sem nenhum problema. Toda solução, todo produto, ele resolve um problema. A única coisa é que você pode resolver aquele problema sem necessariamente um produto físico. Você pode resolver com conhecimento, você pode resolver com tecnologia, e hoje nós estamos estamos com o braço na área de software, tecnologia também. Você pode resolver isso com direcionamento, com consultoria. Então, existem várias formas de resolver problemas nas vidas das pessoas. Empreender é nada mais do que isso. Bom, é óbvio que na trajetória existem os acertos e também os erros, e o empreendedor, eu não digo que ele se permite, mas talvez o lado ousadia faz com que às vezes também o empreendedor erre, né? Você teve 2, 3 maiores erros no começo que você não repetiria, e como você evitaria esses erros hoje, no momento em que de repente tem alguém do outro lado dizendo assim, ah, legal, ele tá falando as coisas boas, mas e aí, o que deu errado no começo? Sim, como todo empreendedor, eu também errei bastante e continuo errando, né? E errar faz parte porque a gente está aprendendo. Mas o que eu diria que foi talvez meu maior erro foi demorar para buscar conhecimento no lugar certo. Com quem já traçou aquele caminho, com quem teve experiências reais e pudesse pegar na minha mão e me orientar. Então o que aconteceu? Eu fiz muita coisa por tentativa e erro no início.
E nisso eu perdi cliente, eu perdi dinheiro, eu perdi tempo, que talvez seja o mais precioso. Talvez eu demorei 2, 3 anos para fazer uma evolução que eu poderia ter feito em um, se eu tivesse buscado o conhecimento correto. Outra coisa que também às vezes abate é a questão da emoção, né? Você chegou a perder um pouco do seu equilíbrio emocional quando você disse assim, eu tive que entender que eu tinha que ir mais rápido na fonte certa e de repente você não foi na fonte certa por um período. Emocionalmente isso te abalou? De repente você investiu uma grana para aprender alguma coisa e perdeu? Não é que perdeu. De fato, assim, não foi bem aproveitado, talvez, mas dinheiro que sai do bolso a gente sente. Emocionalmente você conseguiu conduzir isso bem? No início não, Marcelo. Eu vou dizer para você que os primeiros baques que eu tive ali, os primeiros tombos, erros que eu tive, eu demorei assim semanas, meses para me readaptar e reconhecer que o erro era meu. Que o erro não era do cliente, que eu tinha fechado, às vezes era eu que tinha fechado errado com ele. Uhum. Eu tinha vendido algo fora da minha capacidade inicialmente, ou desalinhado, não alinhado à proposta. Então eu sempre fui muito empolgado, eu sempre fui mais ação do que pensar no início. Graças a isso, agir mais do que pensar e planejar, eu errei muito por esse motivo. Hoje em dia, não. Eu tive também a oportunidade de ter alguns mentores na área de inteligência emocional, professores aí do método Febracis, talvez você conheça, Conheço com bem. certeza, Uhum. que eu passei a trazer primeiro o equilíbrio emocional na minha vida, organizando os pontos da minha vida, e isso eu vou transformando num negócio sem que afete a minha vida. Pelo menos a gente se esforça para isso. É porque, na realidade, um parênteses aqui, né? A gente não consegue fazer 100% do nosso controle emocional porque nós não conseguimos determinar o que vai chegar de problema. Exato. Alguns a gente se planeja e fica até mais tranquilo. Outros, de repente, vem a pancada e ponto, você Sim. recebe o baque. O detalhe é como eu vou fazer a gestão disso, que tipo de bagagem eu tenho para conduzir essa dor, para não ficar no estágio apenas da emoção me matando, me colocando lá no buraco, né? Eu ouvi uma frase muito interessante do Dr. Augusto Cury, que ele disse que toda vez que você tem uma janela killer, que é uma janela traumática, uma questão emocional forte, ele diz que o primeiro caminho é você entender que o caos não pode te fazer vítima. O caos precisa te fazer um novo protagonista, ou o protagonista. E eu fiquei pensando muito que isso, óbvio, que precisa ser feito. Fácil? Sim. Não é. Porque no buraco, quando a gente chega, não é todo mundo que quer dar a mão para você subir, não, né? Quando você tá bem, é muito fácil te apoiarem. Quando você tá mal, às vezes é só você e Deus mesmo. É porque você não tem, assim, mais aquele tipo de amigo que era o amigo do interesse, né? Ele meio que se afasta de você, ele fala, deixa ele se ajustar, depois a gente fala e tal, né? É uma fase geralmente difícil da vida, mas que só os fortes sobrevivem e óbvio que daí para frente eles ficam extremamente fortalecidos, né? Hábito ou rotina que te ajudou na disciplina quando o faturamento zerou e do dia para a noite você precisou gerar um novo negócio? Criatividade, em primeiro lugar. Essa é uma qualidade minha. Eu consigo criar, desenvolver coisas com muita frequência. Então, para mim, isso é fácil. Então, sempre que eu tive um problema, eu sempre pensei em inovar. Sempre pensei em reinventar, melhorar processos, melhorar produto, uma nova entrega. Então, isso, ao mesmo tempo que eu via algo caindo ou gerando problema, eu já estava criando ao mesmo tempo uma outra solução. Então, eu me recuperava muito rápido. Então, eu diria que, cara, se algo está dando errado, já começa a buscar a solução. Foca na solução. Foca no novo que vai resolver o problema. Às vezes a gente fica batendo a cabeça naquele problema que muitas vezes nem vai ser resolvido, né? Não vai prosseguir, não vai avançar. Então, sempre pensei assim, tá vendo algo com problema, já começa a pensar na solução, talvez outra. Então, esse foi meu hábito de sempre pensar dessa forma. E conquistar o primeiro cliente pela internet, e como é que foi esse ciclo depois do primeiro? Legal. O primeiro cliente da internet que eu tive, me lembro até assim, estava contando ontem a história aqui pro Pedro da minha equipe. Eu abri o Instagram, a minha primeira ferramenta foi o Instagram. Profissional. Coloquei ali meu portfólio e eu prospectei empresas que eu já tinha alguma experiência do passado. E dessa prospecção, dessa interação, eu forneci um diagnóstico gratuito para essa empresa.
Uma dessas empresas ali, em 2 dias, eu consegui meu primeiro cliente. Me retornou com o primeiro projeto, na época um projeto pequeno ainda. De lá pra cá, e foi uma empresa totalmente na internet, não tinha contato nenhuma com as pessoas físico, né? Foi um contato totalmente digital. De lá pra cá eu fui aprendendo novas coisas. Então, não só tentar criar a solução, mas trazer autoridade, trazer a tua imagem, cuidar mais da tua imagem, criar conexão local, criar pontes de network. A internet também pode ser muito usada para isso. E fui juntando estratégias e conectando com o que hoje eu falo que é o funil de vendas. Então, toda empresa, se não tiver um funil de vendas, ela não vai progredir. Então, você começa a traçar funis para outros patamares, para outros tipos de cliente e para outros produtos. Não adianta só ter um Instagram, não adianta só cuidar da imagem. Ele tem que ter um processo, tem que ter uma estratégia para atrair o cliente. Muito bom, até porque acredito que colocar as pessoas, às vezes, diante do teu site, do teu aplicativo, ou mesmo da tua loja física, né? Não é algo extremamente difícil. Não é fácil, a concorrência está aí. Mas o problema é quando a pessoa chega no seu estabelecimento e quando chega, seus processos não estão bem definidos, a sua equipe não está pronta. De nada adianta você fazer um impulsionamento e empurrar um monte de gente lá para dentro do seu negócio e aí você tem ruptura de produto, você não tem produto suficiente, você não tem manutenção de produtos que dão problema, e aí certamente o tiro sai pela culatra, né? A gente fecha esse bloco e abrimos o terceiro. Vamos lá. É possível qualquer negócio crescer e vender mais pela internet? Sem dúvida. Não tenho dúvida nenhuma disso hoje, não. Porque, querendo ou não, hoje todo mundo pode ser atingido pela internet de alguma forma. Tá falando do Instagram aqui, mas pode ser através do Instagram, pode ser através do Google, quando essa pessoa tem um problema, ela vai buscar uma solução. Pode ser através de outros canais, pode ser através de conteúdo, pode ser através do networking, da própria indicação. Você consegue fortalecer a indicação através da internet. Então, todo negócio tem algum tipo de cliente e esse cliente, em algum momento, ele está em algum lugar da internet. E qual conhecimento-chave que alguém precisa fazer ou precisa ter na empresa dele para vender mais pela internet? Ô Marçal, eu considero que o principal conhecimento é entender de funil de vendas. A gente fala muito do tráfego pago hoje em dia, mas o tráfego pago é uma estratégia. O tráfego pago sem um funil de vendas também não funciona. Então, o que é um funil de vendas? Como aplicar em qualquer negócio? É entender que existem etapas, processos de evolução, de relacionamento, que eleva o desejo e que traz o cliente mais próximo da solução. Ele realmente tirar o dinheiro do bolso e adquirir a solução que você está prometendo para ele. Então, funil de vendas, para dar um exemplo mais prático, você tem ali uma loja de shopping, você tem pessoas trafegando por ali, pensa que ali é a internet. A pessoa, às vezes, ela vai com objetivo, de ir na praça de alimentação, né, como alguém quer consumir um conteúdo, talvez. Onde que é a primeira ponte, a primeira conexão de uma loja com essa pessoa que está trafegando por ali? A fachada. A fachada, a vitrine, as cores, o cheiro. Primeiro contato. Atraiu, conectou, gerou desejo. Existe um segundo contato, já vamos para o segundo nível do funil de vendas. Agora tem um relacionamento, a experiência, ela vai entrar na loja, ela vai ser recepcionada, o vendedor vai olhar no olho dela, vai perguntar o nome dela, vai apresentar os produtos de uma forma muito encantadora. Segundo nível da experiência. Terceiro nível da experiência. Talvez tenha promoções, combos que essa pessoa possa adquirir, um pequeno upsell, um pequeno produto que pode ser vendido em conjunto, condições de pagamento, e aí a gente tem um funil completo, que é um funil de vendas, olhando para uma loja de shopping. Mas o funil de vendas pode ser replicado para qualquer negócio. Para a internet não é diferente. Quando você fala de funil, deixa eu ver se eu entendi quando preparei esse roteiro aqui. O funil viável, ele tem uma oferta, certamente. E como você falou do shopping, a primeira oferta é a fachada. É o que vai me chamar a atenção. Eu recebo uma oferta de uma fachada bonita, de algo que aos meus olhos saltou. A parte do tráfego no shopping, se já está lá, esse tráfego está ali. Sim. Né? Então,
Aqui talvez eu deixaria o tráfego num segundo plano, se eu já estou dentro do shopping. Aí tem a captura, né? E aí, de novo, vamos pensar no shopping. Não dá para eu laçar esse cara ali e falar, vem aqui para dentro da loja. Eu preciso nutrir esse cara de informação quando ele entra na loja, para virar a conversão, para não ter uma grande complexidade. Mas no shopping esse cara já está lá e eu entendi. Agora, vamos pensar que essa pessoa não tem a mínima noção do que é a minha loja física. E eu quero vender ela, Sim. eu quero vender o que ela tem no online. Aí vale a oferta, o tráfego, a captura, a nutrição para conversão. O teu funil, ele segue esse caminho? É mais ou menos isso ou você faz algo diferente? Existem múltiplos caminhos para múltiplas configurações de funil. Né? Então, quando eu explico o funil, ele é mais a parte estrutural. Entender dos processos da venda na internet. O tráfego ele é um canal para trazer essa pessoa para dentro do funil. Ele é uma única estratégia. Explicando de uma outra forma, se a empresa tem um site e vende um produto no e-commerce, ela tem o funil dela estruturado ali. Tem um Instagram, talvez, como vitrine. Quais são as fontes para atrair esse potencial cliente? Pode ser o tráfego pago, com bons conteúdos, com bons criativos de anúncio. Pode ser um canal do YouTube. Pode ser um influenciador. Cada um destes são canais que vão atrair o público até o meu funil. Então, a estratégia de marketing, ela casa com o funil. O que tem muita gente errando hoje, Marçal, é investir em tráfego pago sem estruturar o funil. Só distribuindo conteúdo ou jogando as pessoas para o WhatsApp sem trabalhar etapas de consciência e desejo e conexão, muitas vezes. Então, cada marca tem que ser estudada, cada produto tem que ser estudado, por isso que é um pouco personalizado, um pouco ajustado de acordo com a realidade da marca e do produto. Eu estava num summit, inclusive da Demicon, em Curitiba, tinha umas 4.000 pessoas do summit, teve um PhD falando de IA. E ele mostrou uma sequência muito lógica em que a voz era uma voz feminina, que parecia mesmo uma secretária, né? Voz de IA, mas que perguntava, o senhor é investidor, já fez algum tipo de alavancagem financeira e tal, né? Porque certamente tinha alguma captura que essa pessoa diria que era investidor e tal, né? E eu achei muito completo, ou seja, ela ia 3 áudios, 4 áudios assim de 10, 12 segundos até que aquilo ficava qualificado. A IA, segundo esse PhD, os próximos 150, 140 dias, isso eu estou contando que ele disse 168 lá, eu estou já diminuindo esse tempo, ele disse que vai haver um momento de virada agora, a partir de 140, 150 dias, que não vai acessar mais site, não vai mais ter necessidade de app, porque a IA vai responder tudo. Como é que o seu trabalho está preparado para isso e como é que ele está se utilizando disso já? Legal. A IA hoje, ainda as pessoas não conhecem o que é inteligência artificial. Elas falam inteligência artificial, elas pensam ali no chat GPT, né? Que é um chat ali que você vai interagir, coletar informações, organizar informações, etc. Mas a IA é muito mais complexa que isso. A principal área que a IA trabalha é em otimizar, tornar mais inteligente processos. E um desses processos, somente um, é um processo de atendimento e vendas, por exemplo, qualificação de leads, como esse caso que você falou. Onde que o meu trabalho entra? Onde que nós aplicamos IA hoje? Hoje nós aplicamos IAs também no atendimento, como esse, por exemplo, dentro de um atendimento de WhatsApp, para ela interagir, conversar com o lead, com a pessoa que veio através da internet, veio através do tráfego pago. Isso reduz tempo da sua equipe, isso otimiza trabalho. Né? Nós temos trabalhos aí que a IA conversa com 10, 20, 30 pessoas por dia sem problema nenhum. E economiza basicamente o trabalho de um funcionário. Ah, Léo, a IA vai tirar o emprego das pessoas? Se as pessoas não se adaptarem, vai. O que cabe a esse funcionário? Se adaptar, se aperfeiçoar para gerar mais valor para a empresa em outra área. Agora, esse vendedor ele tem a oportunidade de gerar um relacionamento mais próximo, gastando um tempo mais dedicado para quem a IA já gastou tempo qualificando. Então, a IA, a primeira coisa que a gente vê hoje no funil de vendas é isso, qualificação. A segunda coisa é em fazer trabalhos chatos. A IA consegue acelerar trabalhos chatos. Por exemplo, fazer contratos. Ela consegue, no meio da conversa, coletar a informação do cliente e gerar um contrato automático. Então você, às vezes, não perde nem tempo. Um tempo que você gastava ali 10, 15 minutos fazendo um contrato, a tua IA consegue fazer isso. E mais uma série de processos
que tem dentro da empresa, verificação de documentos, organização de informações, geração de relatórios, pegar uma reunião no Meet, transformar isso num relatório resumido, a IA pode fazer uma série de coisas para otimizar o teu trabalho. Mas falando de funil de vendas, o principal hoje é o atendimento. Um case prático. Eu queria que você falasse um pouquinho do bastidor dos primeiros 100K de faturamento gerado a um cliente e falasse do diferencial desse funil. O que foi esse funil? Qual é o bastidor desse cliente específico? Tá, legal. Eu falo que a marca do 100K foi primeiro uma marca minha. Uma marca que me surpreendeu quando eu fiz um funil de vendas focado em um infoproduto. Numa época eu foquei muito em atender profissionais da saúde, médicos, dentistas, clínicas, e eu percebi um padrão nos dentistas. Eu estava perdendo muito vendas para dentistas e eu percebi um comportamento. O comportamento era o seguinte: eles não estavam necessariamente querendo contratar um prestador de serviço, eles estavam querendo aprender. Muitos deles queriam ter autonomia. Então, veio a sacada. Falou, um empreendedor entrega solução. Montei um infoproduto para que eu desse autonomia para eles fazerem o próprio marketing. E foi algo inicialmente despretensioso. Foi uma das primeiras experiências legais que a gente teve. Um produto de, na época, R$ 97. E foi um produto que nós fizemos 100K em 2 meses. Então foi muito rápido a escalabilidade. Justamente porque acertamos na oferta, aprendemos a nos conectar com o público e resolver um problema. E aí o funil de vendas, juntamente com o tráfego pago, escala isso muito rápido. Esse foi o primeiro marco. Baseado em infoproduto, oferta direta, uma página de vendas com vídeo de vendas e um conjunto de benefícios ali, bônus dentro daquele produto. Hoje o teu foco é infoproduto ou você está trabalhando com outras áreas também? Não, meu foco não é infoproduto. Meu foco é o empreendedor local. Meu foco são as pequenas empresas, é o profissional liberal, porque conforme eu descobri o meu propósito, eu sinto cada vez mais vontade de ajudar esse público, que muitas vezes não consegue trazer o faturamento para dentro da empresa, não consegue trazer receita para dentro de casa, porque simplesmente não tem um pequeno funil de vendas rodando. Então, o meu foco hoje é trazer soluções, estratégias. Nós estamos montando uma comunidade para trazer a galera ali para dentro, aprender a desenvolver seus funis de vendas para esse público de empreendedores. Sobre os 100K e com o funil, foi totalmente automático? Foi tudo automação mesmo? Ou teve muito hands-on depois que começou a rodar? Ou estava tudo certo, entrou, página de vendas, vídeo, checkout, tudo automatizado? Isso é legal. Esse caso que eu te contei do infoproduto foi 100% automatizado. Eu vou dizer para você que o meu tempo de trabalho, aí até isso surpreende, porque foi um caso muito específico, a gente acertou muito a ficha, vamos dizer assim, foi um tempo de mais ou menos 6 a 8 horas para criação do produto e página de vendas e estrutura. O restante foi gerenciar os anúncios e a escala. Então esse caso é um caso específico. Mas vou dizer um outro caso de outros clientes aí que nós temos, que trabalha na área de consultoria, por exemplo. Treinamentos e consultoria. Nós temos funis em que a etapa final é uma reunião presencial de vendas. Então tem toda a etapa de conteúdo para geração de autoridade, depois geração de desejo sobre o produto, depois vai para a página de vendas e traz o empresário, que ele atende empresário, que tem interesse pelaquela solução para agendar um diagnóstico, agendar uma reunião. Então, a partir daí, a empresa de consultoria faz uma reunião presencial, ele gera mais valor, eleva mais desejo e fecha a venda com aquele cliente. Então, nesse caso, é um processo semi-automático, vamos dizer assim. Existe toda a parte do marketing que acelera o processo, a IA consegue atender, qualificar quem está chegando ali do funil, preencher um formulário, veio pelo WhatsApp, pelo Instagram, e mais um vendedor finaliza com um bom atendimento e uma boa geração de valor ali. Pensando um pouco nisso que você está falando, dessa construção do melhor funil, né, para que o cliente ele tenha o resultado e também, do outro lado, ele seja atendido, tem muita coisa que é perfumaria, né? Tem muita coisa que acaba que não dando resultado, né? Quando você está pensando no funil para não ter perfumaria e coisas perdidas no processo, você cuida do todo ou, por exemplo, a tua empresa, né? Vídeos eu não faço, eu não trabalho no projeto de criação, não tenho criativos para isso e tal.
o teu papel, ele está completo hoje ou você tem parceiros que fazem o que você não faz? Uma ótima pergunta. Eu dependo muito de parceiros, tá? O marketing é uma área muito grande, muito ampla. Então a gente fala, eu faço marketing digital, tenho uma agência de marketing, é muita coisa. Então hoje nós somos uma assessoria mais estratégica. A gente gerencia principalmente o tráfego pago dos clientes atuais e a estratégia do funil em si, a estrutura digital, vamos dizer assim. Então, site, landing page, formulários, automações, IA, para levar esse lead mais pronto possível para o comercial daquela empresa. Mas hoje a minha meta para os próximos meses e o próximo ano é justamente trazer a parte de conhecimento. Ensinar pessoas que querem aprender pequenos funis, como por exemplo um funil no Instagram, um funil no Google, como criar um pequeno anúncio, criar uma pequena estratégia que pode te gerar resultado. Então eu quero começar a ensinar mais. Nós estamos montando aí uma comunidade, uma área de aprendizagem. Você vai dar uma guinada, então, pelo que eu estou entendendo, além de atender clientes, você vai ensinar outras pessoas Isso. a gerarem seus próprios funis. Por quê? Aí vem uma coisa que o empresário, ele sente falta. Ele não quer comprar um curso de quem não está vivendo na prática. Uhum. Então hoje nós temos clientes de áreas diferentes, temos clientes aí da área da construção civil, de consultoria, comércio, restaurante, pequenos clientes, clientes maiores, clientes que investem R$500 por mês, clientes que investem 4, 5, 10 mil por mês. Graças a essa experiência eu consigo ajudar o maior número de pessoas possível com conhecimento. Então eu vejo que o que eu estou vivendo lá na prática, atendendo uma empresa, eu consigo transformar isso em conhecimento prático para quem quer aprender também. Você participa do bolo do faturamento ou você trabalha sempre com um fixo? Ou você trabalha híbrido nisso? Como é que é a tua ideia de trabalho? Hoje, quando a situação é somente serviços, nós ficamos com um fixo, mensal, definido dentro daquele escopo daquele projeto. Quando entramos numa parte um pouco mais estratégica e de diretoria, entramos com percentual sobre faturamento ou lucratividade semestral ou anual. Legal, muito bom. Aqui eu queria falar de autoridade, presença e conteúdo, mas isso para quem aparece, ok. Para quem já tem habilidade com comunicação, ok. A única coisa que eu acho que não dá para gerar autoridade é que não tem conteúdo, aí não tem jeito. Né? Mas tem pessoas que têm conteúdo, mas não sabem falar adequadamente ou que não tem uma presença para isso. Para quem não quer aparecer, para quem tem medo de aparecer, é possível crescer com a internet? Sim. Essa é uma grande dúvida hoje, porque boa parte dos clientes e mentorados que chegam pra gente fazem essa pergunta. Léo, eu quero crescer, eu quero ter mais resultado na minha empresa, mas eu não quero aparecer. Por que isso, né, Marcelo? Porque, querendo ou não, o meio digital criou essa cultura do influenciador. E nós, como empreendedores e empresários, nós não somos necessariamente influenciadores. Então é começar a entender as formas de se conectar com o público, dependendo do teu nicho, do teu mercado, você pode se conectar numa ponta da busca pela solução direta, como por exemplo o Google. Todos os dias, centenas, milhares de pessoas estão buscando pelo seu produto no Google. A pergunta é, você já tem um funil de vendas lá no Google funcionando? Um simples site mais institucional consegue passar a autoridade da marca, da empresa, da história da empresa, dos resultados, muitas vezes sem ter a presença humana ali. Então, é legal estudar isso, é legal falar disso, mas vem o grande diferencial. A presença humana, a humanização, ela gera mais pontos de conexão. E esse é um movimento que nós estamos vendo na internet, por exemplo, grandes marcas, os CEOs estão vindo a público. Né? Os diretores, os CEOs estão vindo a público falar da marca, trazer a marca. Porque já se percebeu que é um canal a mais de conexão, uma fonte a mais de conexão com o público. Então, dá para se estudar um funil sem aparecer, né? E dá para se estudar um funil aparecendo também. Tua base hoje está onde? Você tá com a sua estrutura em que lugar? Hoje, a minha equipe e eu trabalhamos todos home office. E eu moro em Campo Mourão, Paraná. Mas hoje nós temos clientes, principalmente no Paraná, mas Santa Catarina, São Paulo. Já atendemos clientes aí Brasília, Nordeste, Rio Grande do Sul. Não existe local físico. Quem trabalha na internet e tem um modelo totalmente voltado para a internet, isso não define muita coisa. Tá. Você passou a ser conhecido na sua cidade por esse modelo de negócio que você desenvolve hoje? Hoje as pessoas já te procuram lá? Ótima pergunta. Isso daí é uma coisa que eu gosto de falar também. Quando
eu estava ali no meio da pandemia, fluxo estava começando. Eu já tinha clientes em São Paulo, em Brasília, no Nordeste, em alguns lugares do Paraná, mas na minha cidade ninguém me conhecia. E Campo Mourão, para quem não conhece, é uma cidade pequena, uma cidade de 100 mil habitantes. Então, não ser conhecido numa cidade pequena é um reflexo bem negativo, porque você senta para conversar com o empresário, você pergunta o que você faz, o que você resolve. A hora que ele pergunta de você, ele nunca ouviu falar de você. Então eu percebi em um dado momento que eu tinha que fazer alguma outra estratégia local. E aí que foi o momento que eu entrei no BNI. Né, o BNI que fazemos parte, para mim foi um dos melhores canais e mudou totalmente o meu resultado local. Na época, 100% dos meus clientes eram online. Hoje, vou dizer que metade dos meus clientes são locais, devido ao networking e ao BNI que foi construindo isso comigo. Excelente. Bom, é mais B2B? É mais B2C? Ou seja, é mais negócio para o cliente final? Ou funciona para negócio, que é o B2B? Os meus clientes hoje, você pergunta, né? Isso. Hoje eu atendo B2B. A minha solução é para empreendedores. Mas pode ser desde um autônomo, de um MEI, e aí tem públicos diferentes, por exemplo, um psicólogo, um advogado, até empresas aí que a gente atende, por exemplo, pequenas indústrias, que vende para o Brasil todo, tem uma quantidade de funcionários aí já estruturada, né? Então a gente consegue atender todo tipo de negócio, mas a minha venda é B2B. Falando de prova social, como coletar essas provas de maneira ética, de maneira que esses cases ajudem muito no funil? Tá, acho que a melhor estratégia de você coletar uma prova social tem muito a ver com a forma que você cria relacionamento com o teu público. Por quê? Tem muita empresa que quer vender, ela vai lá, ela entrega o produto e tchau. Ela não cria conexão. Se você não cria conexão, vai ficar bem difícil você ter alguém vindo falar da tua empresa, né? Vir dar um depoimento ou simplesmente tirar uma foto. Então, isso é uma questão estratégica também, tá, Marçal? E isso também é um funil. Um funil para você gerar mais relacionamento, gerar indicações, você consegue traçar essa estratégia também. Então, tudo vai depender da forma que você se relaciona com o seu cliente, você faz pós-venda, você busca trazer mais informação para ele, educar ele sobre outros assuntos relacionados ao teu produto. Isso traz um senso de gratidão, de conexão, que quando você precisar de uma prova social, por exemplo, convidar um cliente para um podcast ou para um conteúdo, fica muito fácil. Esse cliente tem conexão com a marca, tem conexão com as pessoas e adoraria falar sobre aquela marca. Então, acho que o principal ponto é isso. Sem isso, a prova social acaba ficando um negócio até meio morto, né? Aquela coisa montada, e isso também faz mal, tá? Isso é um pouco ruim na internet. A gente percebe quando uma coisa é montada demais. Bom, para a gente fechar esse bloco, tem uma métrica de autoridade que você acredita que ela tá meio que virando moda, ela tá mais, digamos, focada no resultado mais rápido? Existe uma forma de você usar a autoridade como uma métrica, digamos, mais mensurável para seguir naquele modelo de autoridade? Sim, eu acho que a autoridade ela é a mais subjetiva das métricas, porque é muito difícil de você medir. Um simples exemplo, você pode pegar uma conta, um perfil do Instagram de uma empresa ou de uma personalidade que tenha 500 mil seguidores. Só que esses 500 mil seguidores muitas vezes não estão ali para aprender, crescer com a marca, consumir. Não estão ali realmente pela autoridade, estão ali por uma curiosidade, por um conteúdo mais atrativo. Então não quer dizer nada. Você pode ter uma conta do Instagram com 3 mil seguidores locais, de pessoas que te conhecem, que conhecem a tua história e que te indicariam facilmente. Então eu diria que esses 3 mil têm muito mais autoridade e pode fazer muito mais dinheiro do que aquele de 500 mil. Principalmente se ele souber transformar esses seguidores em clientes. Que dor é essa, hein? Eu vou te falar porque um dia eu vi um vídeo de um rapaz, e ele contou uma história de uma moça que ela queria gravar um disco e tal, e ela gravou o primeiro disco, a gravadora levou ela, gravou e tal. Quando ela foi lançar o segundo álbum, vamos dizer que ela tivesse vendido aí 2 milhões de cópias. A gravadora falou, 2 milhões de cópias não é interessante. E não gravou o segundo disco dela. E ela foi com essa história pro Instagram dela. E ela fez uma espécie de vaquinha virtual pro segundo,
e ela arrecadou para gravar muito mais. Que interessante. E aí, o case bem interessante, porque ficou claro que ela não tinha uma quantidade de seguidores para gravar o segundo disco, mas aqueles que tinham lá eram fiéis a ela. E por muito tempo eu acredito que as pessoas compraram seguidores, as pessoas Se enganaram com se isso. enganaram A com isso. verdade é essa. Porque seguidores reais e tal. Real se ele te segue de fato, né? Ele não é real a partir do momento que eu Sim. pago para ele, né? E essa é uma dor. Eu posso falar por mim, né? Eu não tenho milhares de seguidores, mas eu tenho 23 mil. E sempre, eu não sei se eu... Isso é quase que uma consultoria agora de graça, né? Olha só. Eu não sei se eu dou muito conteúdo, se eu entrego muito conteúdo todos os dias. E aí, quando eu vou vender alguma coisa, alguém diz assim, acho que ele já falou sobre isso. E eu acredito mesmo que se a pessoa stalkear meu Instagram e ela começar a ver tudo que tem lá, não precisa comprar nada. Tudo bem que se ela comprar, vai estar empacotado, Sim. vai estar só comigo e tal. Mas eu acho que às vezes quem me segue tem esse capricho de olhar tudo e falar, bom, ele me ensinou tudo. Na consultoria de graça, que eu estou falando aqui agora contigo, estou te perguntando, esse é um erro da minha parte? Olha, eu acredito que não. Sabe por quê? Você está criando uma estrutura que é o que nós chamamos de ecossistema de geração de valor, onde se baseia em primeiro gerar valor. E eu te digo, tem uma forma melhor de adquirir um seguidor do que um conteúdo que realmente gera valor? Tem uma forma melhor de gerar autoridade do que a pessoa, você saber que a pessoa te seguiu porque você agregou para a vida dela de alguma forma? Não existe. Então, se você tem um conteúdo que entrega valor, esse já é o teu primeiro produto. Esse já é o teu começo do teu funil. Isso que a galera às vezes não consegue enxergar. Ou transforma o Instagram numa vitrine mesmo, só quer mostrar o produto, só quer vender, 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 e aí vira uma marca chata, vira uma empresa chata com posicionamento chato na internet. Ou só quer ser um influenciador também, contar da sua vida, fazer vídeo viral e não gera valor para as pessoas e atrai seguidores que talvez nunca vão se tornar clientes. Eu acredito que o que você faz, criar conteúdo, gerar valor, se conectar com as pessoas é a melhor forma de crescer. Crescer saudável. Uhum. Legal. Quem sabe a gente não conversa e eu tenho alguns sonhos aí, vamos ver se a gente consegue conectar esses sonhos, né? Às vezes as pessoas falam muito para mim assim, nossa, você tem uma capacidade de comunicação incrível, né? Você fala super bem e tal, até por conta da formação em jornalismo, né? Mas eu agora que estou com um piloto numa empresa rodando de... Estou chamando de oratória 5.0, né? Legal. Que eu quero trabalhar isso porque eu sei que depois da morte, o principal medo do ser humano é falar em público. E eu acredito que eu posso somar com isso, quem sabe, muito em breve, você que nos acompanha aqui possa estar numa aula de oratória minha para que eu possa te ajudar. E qual a vantagem, né? Esse podcast aqui é um estúdio. Então nós podemos trazer as pessoas aqui para gravar, podemos fazer tudo de uma maneira muito organizada e quem sabe numa parceria com o Leonardo aqui, onde ele possa nos levar até pessoas que talvez nem nos conheçam, né? Acho que esse é o caminho da eu não sei fazer o que ele sabe fazer e aí isso é legal do empreendedorismo. As pessoas se somam, né? A gente aprende no Legendários que homem sozinho é presa fácil. E é real nos negócios também. Você sozinho é presa fácil, né? Ninguém consegue saber tudo. Não tem jeito, né? Beleza, vamos lá ao próximo bloco? Ó, pedido de playbook aí pra você, pra fazer um short aí. Qual a dica que você daria pra quem quer começar hoje a vender pela internet? Tá, primeira coisa, em geral, é organizar, planejar o teu posicionamento. Você quer começar a vender, mas antes de começar a vender, você tem que ter a loja. Você tem que ter o ponto, você tem que ter o produto. Você tem que ter como se conectar com as pessoas. E hoje, querendo ou não, para mim, o Instagram é a ferramenta mais fácil de se utilizar. Ele está disponível, está no nosso bolso. Todos os dias você pode se comunicar com o teu público ali. Então, a primeira coisa que eu digo como dica é organizar o posicionamento do teu Instagram. Mas, de preferência, um posicionamento que gere valor, que gere conexão, que dê um motivo pelo qual as pessoas queiram estar ali. Não só falar do produto e não só trazer conteúdos banais. Então, trazer algo de valor e conectado com a tua marca, com a tua solução. Se a pessoa tivesse apenas R$1.000 e 30 dias, qual plano de ação faria essa pessoa escalonar
é claro, né? Eu estou fazendo uma pergunta que é muito subjetiva, mas eu não sei, vamos pensar de repente em algum produto e você pode citar qual produto de repente, né? Mas Tá. a pessoa fala, eu tenho R$ 1.000, tem 30 dias para fazer isso virar 10, ou isso virar 20, ou virar 30, enfim. Sim. Eu tenho vários clientes e eu gosto de ser muito prático. Então, eu vou pegar um exemplo de uma cliente nossa aqui que tem um salão de festas infantil. Salão de festas infantil é o produto dela. E como traçar uma estratégia com ela com R$ 1.000 de investimento? O feijão com arroz, e é o que a gente ensina lá na nossa mentoria guiada, é um funil de seguidores, um funil que nós chamamos de social selling, que eu vou buscar relacionamento e aproximar, estreitar relacionamento, e um outro funil de mensagens para captação. Tudo isso hoje você consegue fazer sozinho, pelo Instagram, pelo seu celular. O que as pessoas não sabem fazer é como estruturar essa estratégia, como trazer esse funil de forma funcional. Então hoje, com esses R$ 1.000, daria para você colocar pelo menos R$ 10 por dia em cada um desses funis de investimento. Ou, em alguns momentos, eu posso investir mais no funil de seguidores, depois eu posso investir mais no funil de mensagens. Poderia investir 500 no de seguidores e 500 no de mensagem, por exemplo. Estruturando da forma correta, você vai atrair pessoas interessadas, novas pessoas conhecendo o teu conteúdo, novas pessoas conhecendo a tua empresa e depois fluindo no funil até a etapa de relacionamento e venda. Os 3 erros mais comuns de quem às vezes morre na praia no funil, quais são? Falta de conhecimento e falta de análise de métricas correta. Então, eu conheço muitos empreendedores que já tentaram fazer um anúncio, por exemplo, no Instagram sozinhos e se arrependeram, falaram, isso aqui não funciona. Primeiro, ele não sabia analisar as métricas. Segundo, ele não sabia o que significava as métricas. Então, a partir do momento que você tem conhecimento, você sabe como a máquina funciona, e você sabe que você investir, por exemplo, R$ 10 por dia numa campanha, você vai saber se ela está evoluindo para um lado bom ou não. E marketing ele é um universo de teste, então muitas vezes vai dar errado. Só que por que o principal erro é a análise de métricas? Porque quando der errado, você sabe por que deu errado. E quando der certo, você também sabe por que deu certo. Não vai ficar sempre dando um tiro no escuro. Bom, para a gente encerrar, vamos usar aí a técnica do próprio marketing digital, né? CTA, seu CTA, já que nós estamos aqui basicamente há 45 minutos, 50 minutos falando, qual é o teu CTA de encerramento aqui do seu chamado para ação para quem quiser conhecer mais você? Tá. Meu CTA hoje, ele é o seguinte. Quem tem dúvida ou não sabe qual o melhor caminho para criar um funil de vendas no Instagram ou no Google, na internet de forma geral, eu vou liberar para quem assistiu o podcast uma análise rápida lá no meu Instagram. Vai lá e manda um direct e fala assim, eu vim do podcast Cápsula Cast do Marçal Siqueira. Tá liberado para quem assistir. Eu vou analisar o perfil dessa pessoa, analisar o negócio e dar um direcionamento. Legal, muito bom. Excelente o CTA, né? Um CTA que vem com presente. Às vezes o CTA vem só com a compra direta, né? E óbvio que se você entender o que ele falou, o Instagram dele já tem você deixou o endereço do seu Instagram aí para quem entrar por lá ou como é que você quer que a pessoa... Você pode encontrar por @leomolina.a. Ok. Então, entenderam? É a forma de você que viu o podcast, você de repente falar, eu não sei se é para mim, mas eu quero fazer um diagnóstico rápido, preciso do que o Léo entrega, para que eu entenda se tem a ver comigo e se é para agora. É uma oportunidade importantíssima para você que está aqui no podcast. Inclusive, eu quero fazer essa chamada em outros veículos meus, porque eu entendo que não é toda hora que você tem uma oportunidade como essa, né? Então, eu queria recapitular algumas coisas. Os 3 aprendizados-chave desse episódio, para quem, de repente, fiquei perdido, não vi tudo. Os 3 aprendizados-chave desse episódio, na sua visão. Todo negócio pode vender pela internet. Todos os dias alguém está buscando pelo teu produto e não está te encontrando. E dá para fazer algo básico, começando com o celular que está na palma da sua mão. Muito obrigado pela sua participação. É tão importante a gente receber alguém que domina o tema, que divide o conteúdo, que não tem medo da concorrência e que mostra caminhos, né? E que você tenha muito sucesso na sua trajetória e que seus clientes estejam satisfeitos. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas do meu estado, da minha cidade, pessoas que também passaram por dificuldades crescerem
e não ficarem na bolha do crescimento. Ela conseguir expandir para que outras pessoas entrem na bolha. Perfeito, Marçal. Agradeço a oportunidade. Pode contar sempre comigo. Ok. Leonardo Molina falou conosco sobre funil de vendas, sobre estratégias de como você escalonar o seu negócio. Eu tenho certeza que o episódio ele tem muitas, mas muitas estratégias que você pode ver e rever. E se você gostou, você já sabe, você pode inclusive acessar o Leonardo no Instagram dele, onde você vai ter a oportunidade de ter um diagnóstico aí da sua empresa ou do seu negócio para saber se você está pronto para entrar aí num funil de vendas, escalonar o seu negócio e aprender mais com o digital. Até mais.